Esta semana, e no quadro da pesquisa Atlântico Sul Economia e Poder, nessa segunda fase, que é o estudo da relação dessa bacia sul-atlântica com o resto do mundo, a gente vai olhar um pouquinho para as eleições francesas e um problema francês que nós temos aqui na América do Sul e, por extensão, em todo o Atlântico Sul. Portanto, a França está a uma semana das eleições presidenciais. O atual presidente Emmanuel Macron é favorito. No segundo turno, que terá um segundo turno, ele vai ter como adversária provavelmente Marine Le Pen, se as pesquisas de opinião estão corretas, mas há um candidato de esquerda, mesmo considerado como extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, da aliança do movimento designado como França Insubmissa, que pode fazer uma surpresa de última hora. Ele cresceu muito com a divisão enorme, uma fragmentação completa da esquerda francesa. Ele aparece como candidato de esquerda em melhor posição e tem subido bastante nas pesquisas nas últimas semanas. Marine Le Pen também subiu, de forma que Marine Le Pen coloca no centro da sua campanha a questão do custo de vida e Mélenchon coloca no centro, como sempre faz no centro da campanha, uma mudança completa do sistema. Quanto ao presidente Emmanuel Macron, ele vai defender o quinquenato concluído e vai insistir que vai tomar novas medidas no sentido de reforçar o que ele considera como mais adequado do ponto de vista econômico da França, dentro da França, e o papel da França à escala internacional. E realmente, para todos os candidatos, a situação de guerra na Ucrânia tem sido uma situação central, todos falam nisso. Bom, temos assim um candidato de centro ou de direita, consoante os pontos de vista, há as duas possibilidades, há uma mistura das duas, muito provavelmente. Marine Le Pen, apesar de ser uma figura já bastante banalizada na política francesa, continua sendo uma política de extrema-direita e, por outro lado, Mélenchon é considerado, então, como uma espécie de prolongamento daquilo que foi Robespierre na Revolução Francesa. Isso é só uma expressão para usar em termos de comparação entre nós. Aliás, numa discussão sobre quem foi exatamente Robespierre, Mélenchon, há uns tempos atrás, se declarou favorável à imagem positiva de Robespierre, o que levanta naturalmente muitas questões em matéria de comportamento democrático. Ora, a questão da democracia é muito discutida nesse momento e é discutida ao mesmo tempo com o voto útil. Eu acompanhei um debate de dois analistas franceses no Libération, que é um jornal de esquerda, com tradição de esquerda, e que um dizia que ia votar no Mélenchon por voto útil, para tirar a extrema-direita do segundo turno, embora não concordasse com ele, e outro que dizia que Mélenchon pode dar uma péssima imagem da esquerda, porque tem um caráter autoritário, dizia esse outro, então vai votar no candidato dos verdes. Quanto a Emmanuel Macron, ele está mais ou menos convencido que vai ter o voto assegurado do seu eleitorado tradicional, apesar de ter tido muitas dificuldades durante o mandato, e no segundo turno, para fazer barragem, sobretudo se for a extrema-direita, vai ter o voto da esquerda e o voto da direita conservadora, que a direita conservadora, dessa vez, tem uma candidata, a Pécresse, que faz um desempenho muito abaixo daquilo que se esperaria de uma direita liberal na Europa, num país que é a segunda economia da União Europeia. Toda essa questão, para nós aqui no Atlântico Sul, tem dois aspectos. Primeiro é que a França está com más relações com o Brasil. Essas más relações são produto de declarações, a propósito da questão da Amazônia. A Amazônia tem uma centralidade enorme e vai ter cada vez mais. A propósito da Amazônia, estarão lembrados que Bolsonaro fez declarações, inclusive atingindo a esposa do Macron. Macron não esquece isso, e a França tem criado dificuldades à conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Um acordo que seria interessante, e é claro que tudo isto e a melhoria dessas relações
vai depender da eleição francesa agora e da eleição brasileira do mês de outubro. Mas vai depender também, pode depender também, de uma abordagem sem tabu desta questão da Guiana Francesa. Ora, a Guiana Francesa é um território que está na Amazônia, onde inclusive há instalações aeroespaciais, lançamento de foguetes dos mais avançados do mundo, estão na Guiana Francesa, na Baía do Curu. O Brasil tem, a curta distância, vamos dizer, a curta distância relativa, né? Também uma instalação semelhante, embora de menos qualidade, de menos impacto, que é a base de Alcântara. E é claro que tudo isso, mais a presença na Amazônia, dá à Guiana Francesa uma importância acrescida, mas dá uma importância que levanta problema. Porque os países da Amazônia que você tem articulado são países independentes e a Guiana Francesa não é país independente. Então, há quem diga que, por um lado, pode ser uma colônia disfarçada. O Estatuto de Departamento de Ultramar seria isso. Mas o fato é que os eleitores da Guiana Francesa têm votado e podem votar no Partido da Independência, se quiserem. Por essa razão, do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista das instituições das Nações Unidas, já não é considerada como uma colônia. E depois tem intelectuais e políticos da Guiana que têm uma atuação e uma boa visibilidade em França, como, por exemplo, a ex-ministra Taubira, que foi ministra da Justiça, que recentemente foi pré-candidata, depois retirou a candidatura à presidência da República. E nós sabemos que na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa há um certo movimento de população. Do ponto de vista legal, há uma cidadezinha do lado guianês do Oiapoque, que é de acesso livre, inclusive para comércio e tudo mais. Há uma ponte que foi inaugurada, mas que depois parece que nunca foi utilizada, talvez por razões alfandegárias, não sei o que é. Há essas questões que seria importante esclarecer, que o conjunto do Brasil praticamente ignora, mas que são importantes para as populações do norte. Mas, além disso, o fato de se dizer que é colônia ou que não é colônia, levanta um problema para nós todos. É que de certeza que heranças de poder colonial na Guiana existem. Mas existem em toda a América do Sul, em toda a África Austral, toda a região que nós estudamos aqui. A colonialidade do poder é uma evidência, nem é preciso falar nela de novo. Quer dizer, a discriminação racial é um ponto, mas existem vários outros, inclusive relacionamentos interclasses sociais, estruturas econômicas em determinadas áreas, tudo isso. Mas o fato é que a abordagem da questão da Guiana Francesa aqui levanta questões em relação a uma política da Amazônia, se é útil ou não que um território que é francês entre, se isso não significa entrada numa agenda diferente, que é a agenda europeia, nas nossas agendas aqui, ou se nós temos capacidade de alterar, se alguém vier com uma agenda europeia, temos capacidade e força para alterar e as adequar aqui ao que nós achamos que deve ser a política da Amazônia. Ora, a Amazônia, claro que é um dos eixos estratégicos principais do Brasil, e a médio prazo a Amazônia fica como algo assim tipo folclórico, tipo reserva, aquelas reservas como há em diversos países do mundo, como na África do Sul, uma reserva ambiental e tudo mais, ou é isso mais um polo de desenvolvimento, porque a Amazônia não é só floresta, temos que considerar que tem gente na Amazônia, gente com um nível de vida muito baixo, e temos que pensar numa política de desenvolvimento para a Amazônia, não é só da sua preservação, é preservar e desenvolver ao mesmo tempo, para dar à população dos estados da Amazônia, no caso do Brasil, mas a população das outras regiões, dos outros países, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, etc., um nível de vida que seja compatível, às vezes até com níveis de vida que é em outros pontos do território do Brasil ou que é em outros pontos do território dos países amazônicos. Agora, a questão da Guiana Francesa, ela nos levanta realmente esse problema em relação aos relacionamentos diplomáticos, ao peso da geografia. Tem que se pesar o que conta no meio disso tudo. Fazer que ela não existe é que a gente não pode fazer, tem que ter algum tipo de acordo. Portanto, das duas uma, ou a Guiana Francesa participa, por exemplo, né, como observadora, né, quando há reuniões sobre a Amazônia, ou então não participa, mas as reuniões da Amazônia teriam um departamento especial para falar com a Guiana Francesa, um canal especial para tentar articular, mesmo que isso não seja possível, a articulação ser feita dentro do quadro de uma entidade, que não existe nenhuma entidade
não existe imediato formalmente, mas existe informalmente. Em todos os ministérios das Relações Exteriores aqui dos países da Amazônia, há especialistas nessa problemática e pessoas que acompanham o desenrolar das várias políticas e o avanço ou recuo em todos os outros países vizinhos aqui na região amazônica, lá no norte do Brasil. Atenção, é cerca de metade, um pouquinho mais de metade do território brasileiro. Então, quer dizer, esta questão da Guiana Francesa, eu até vou lembrar uma curiosidade, que a Guiana Francesa já foi território brasileiro durante umas 2 décadas, mais ou menos. Foi quando Dom João VI fugiu de Portugal para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas, se estabeleceu no Brasil. Aliás, foi uma situação curiosa, porque acho que foi o único caso em que uma colônia virou capital do império. Rio de Janeiro virou capital, e as forças portuguesas, forças militares, que estavam baseadas aqui no Brasil. Tem gente que diz que eram forças portuguesas, e como estava muito perto da independência, diz que são forças luso-brasileiras. Não faz mal. Em qualquer dos casos, atacaram a Guiana Francesa, tomaram a Guiana Francesa e incorporaram ao Brasil. Depois, com os acordos internacionais pós-guerras napoleônicas, o território foi devolvido. E há um certo número de contatos entre o Amapá e a Guiana, ou entre o Amapá e a França, através da Guiana. Alguns pequenos projetos de apoio aqui e ali, coisa muito, muito pequena. E houve um momento em que, quando Lula era presidente, ele teve um encontro com Sarkozy, que era presidente da França, em território da Guiana, do outro lado do Oiapoque. De forma que a gente não pode fingir que a Guiana Francesa não está aqui. Temos é que ver que, em função do seu estatuto no quadro francês, qual é o estatuto que pode ter aqui no quadro da Amazônia e no quadro do Atlântico Sul. É um tema de pesquisa importante. Eu tenho muito esse problema porque eu trabalho com 4 países na região, que é a Argentina, Brasil, Angola e África do Sul, mas com muita frequência me aparecem países, eu não consigo trabalhar sobre o Atlântico Sul todo, tinha que ter um time enorme para fazer isso, mas me aparecem países que têm, por momentos, importância, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Namíbia, como é o caso da Nigéria. E me aparecem também, por exemplo, Venezuela é Atlântico Sul, não é Atlântico Sul, e me aparecem então problemas, e aí sim, relativos a Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Então estou pensando nisso e provavelmente não, eu vou fazer referência disso no trabalho final. Com que dimensão vamos ver, mas de qualquer forma eu queria chamar a atenção dos colegas para a existência desse fenômeno, vamos chamar assim, que é a Guiana Francesa, aqui no quadro do Atlântico Sul e no quadro da Amazônia. 2 eixos estratégicos fundamentais para o Brasil.